Olá pessoal, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa aula de eficiência energética. Só o teste de som rapidamente, todos estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim, professor. Maravilha, 9h15 em ponto, então vamos começar a aula de hoje. É um grande prazer recebê-los aqui para o tema de eficiência energética. Hoje nós vamos tratar de 5 assuntos muito importantes aí para a atuação do profissional técnico de eletrotécnica, né? São 5 temas que estão conectados com o tema de eficiência energética, que são eles. Nós vamos falar de energia, potência, consumo, demanda e fator de carga. São 5 conceitos importantes e que darão aí a competência para vocês realizarem a tarefa 1. Né? Então, vocês já devem ter visto ali na área do Teams, no canal geral, já tem disponível lá uma tarefa 1, né, onde o prazo de entrega é o dia 14 de setembro, né, então tem um prazo bem longo, aí é uma tarefa que vocês conseguem fazer aí em pouquíssimo tempo, né, e o grande objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês tenham a competência para poder resolver essa tarefa. Então, vou projetar aqui rapidamente a tarefa 1. Todo mundo está visualizando o PDF que eu acabei de abrir? Tarefa 1. Minha tela está compartilhada, todo mundo está conseguindo visualizar? Sim. Maravilha, pessoal. Vocês vão perceber que eu uso uma diversidade grande aí de apresentações, recurso PowerPoint, Excel, vídeos, né? E algumas imagens aí digitalizadas para que vocês possam aí ver as possibilidades de entrega e resolução usando esse ambiente digital. Então, mesmo aqueles colegas que não têm acesso comum ao computador, usam mais o próprio smartphone, o celular, para poder acompanhar as nossas aulas, vocês, é perfeitamente possível, basta baixar um aplicativo de scanner no celular, vocês podem resolver as atividades, né, usando uma folha de papel sulfite, faz manuscrito mesmo, digitaliza através do aplicativo scanner e faz o encaminhamento, né, não, sem grandes problemas. Então aqui eu estou mostrando um exemplo de como isso pode ser feito sem grandes prejuízos, e aqui já estou apresentando a tarefa 1, onde na tarefa 1, aqui em cima, nós temos o grupo de motores 1. O grupo de motores 1 é composto por 10 motores trifásicos de 3 cavalos, 220 volts, com Senofi 0,85, que é o fator de potência 0,85, e o rendimento da máquina, né, o rendimento ele é indicado por essa letra grega eta, né, então, de 87,5%, o rendimento das máquinas. Então, grupo de motores 1 está sendo representado aqui por esses 10 motores trifásicos de 3 cavalos. E temos o grupo de motores 2, que são duas máquinas trifásicas de 100 cavalos, 440 volts, com Senofi 0,87, fator de potência 0,87, e o rendimento da máquina de 92,5%. Pensando nesses dois grupos de motores, né, nós temos um regime de operação deles no período de 3 horas. Então imaginem que às 6 horas da tarde, em uma planta industrial, eu liguei, né, todo o grupo de motores 1, né, estão ligados, que são os 10 motores lá de 3 cavalos que nós tínhamos indicado aqui anteriormente. Né? Então, às 18 horas, eu liguei o grupo de motores 1. 7 horas da noite, além do grupo de motores 1, nós adicionamos, né, nós ligamos duas máquinas, né, que correspondem aqui ao grupo de motores 2, que são os dois motores trifásicos de 100 cavalos. Então, a partir das 7 da noite, eu tenho todas as máquinas ligadas, né, os dois grupos de motores em operação. Isso permanece até as 8 horas da noite. Às 20 horas eu fico apenas com o grupo de motores 1, grupo de motores 2 ele é desligado, né, retirado da linha, e às 9 da noite todos os grupos são desligados, né, e aí eu paro a planta industrial. Então imagine que no período aqui de 3 horas, eu tive um momento onde somente o grupo de motores 1 estava em operação, depois eu tive os dois grupos de motores em operação, desliguei o grupo de motores 2, permaneci somente com um e desliguei tudo às 9 da noite. Então, considerando esse... Desculpa cortar. Opa, boa noite, bem-vindo aí, sem problemas, né? Então, considerando esse...
esse regime de operação aqui, o que eu vou pedir para vocês? Então, vocês deverão, né, a partir desse conhecimento aqui dos dois grupos de motores, né, e a partir do conhecimento do regime de operação, né, no período de 3 horas, o que vocês vão precisar definir? Né, calcular qual que é o consumo, né, consumo em quilowatts-hora nesse período de 3 horas, identificar qual que é a demanda registrada, né, a demanda registrada que será faturada lá na conta de energia, então qual que é a demanda nesse período de 3 horas, e calcular o fator de carga também nesse período de 3 horas. Né? O fator de carga não é fator de potência, o fator de carga é um indicador de eficiência da operação da instalação. Então, é um indicador que está relacionado à qualidade da operação, um indicador de eficiência que pode aí dar algumas dicas de como você tornar a instalação mais eficiente e muitas vezes levar a uma renegociação, um redimensionamento do contrato do consumidor junto à concessionária e com isso gerando aí benefícios para o consumidor, benefícios no sentido de reduzir o valor da conta de energia elétrica. Então, com essa tarefa 1, simplesmente vocês vão precisar definir qual que é o consumo, identificar a demanda registrada e calcular o fator de carga no período de 3 horas. Então, essa é a missão de vocês, né, ao término da aula de hoje. Então, o objetivo é que ao término vocês tenham a competência para poder resolver esse probleminha aqui da tarefa 1. Combinado, pessoal? Combinado. Positivo, professor. Professor, boa noite, professor. É o Francisco. Eu estou chegando noite, agora, Francisco. professor, não estou sabendo o que está ocorrendo, não. Tem uma tarefa já para hoje? Fica tranquilo, Francisco. Boa noite aí, bem-vindo. Né? Nossa primeira aula com conteúdo hoje, tá, Francisco? O que acontece? A tarefa 1, eu estou apresentando, eu começo a aula de trás para frente, né? Então, já estou mostrando para vocês qual que é o destino final, ou seja, ao final da aula, vocês terão a competência para resolver isso daí. Então, imaginamos o seguinte, no momento que você vê essa tarefa, você fala, poxa, eu não tenho a menor ideia de como eu começo a resolver esse problema. Muito bem, né? O objetivo da aula de hoje é esse, é fazer com que vocês aprendam, né? Desenvolvam as competências para resolver esse problema. Então, nosso objetivo da aula de hoje, bem claro, né, fazer com que vocês aprendam, tenham as competências, tenham os instrumentos, os conhecimentos necessários para resolver esse problema que é um problema, uma situação comum no dia a dia de vocês, como técnicos de eletrotécnica, e que deverão aí saber, dentro de uma planta industrial, entender como está o comportamento do consumo, né, dos seus equipamentos, a questão da demanda, para entender o que isso impacta na conta de energia elétrica, e o fator de carga, que é o indicador de eficiência que vocês podem utilizar numa análise mais apurada. Tá ok? Então esse é o objetivo, a gente começa aí muitas vezes a aula de trás aí para frente, já estou mostrando o destino, né, o objetivo final, ou seja, nós vamos agora começar a explicar direitinho todos os conceitos necessários para resolver a tarefa 1. Tudo bem, Francisco? Opa, professor, agora fiquei mais tranquilo. Tá bom, obrigado aí, viu? Não, sem problemas. E essa tarefa 1, né, vocês terão um prazo até o dia 14 de setembro, eu costumo dar um prazo de 15 dias, mas nós temos o feriado dia 7 de setembro, que é uma segunda-feira, então, como segunda-feira é feriado no dia 7, então coloquei uma semana adiante como prazo aí, o dia 14, tá certo? Mas é uma tarefa que vocês vão reparar que é muito fácil de ser feita, eu costumo dar um prazo para que vocês não se sobrecarreguem com as tarefas que são passadas pelas outras matérias também. Mas o que nós vamos ver então na aula de hoje? Né? Vamos começar aqui a desmistificar e aprender conceitos que vão levar vocês a desenvolver as competências para resolver essa tarefa 1, ok? Então, primeira coisa, nós vamos falar de energia, né? E quando a gente fala de energia, né, do que se trata a questão da energia? E sempre o objetivo aqui para vocês, pessoal, não é decorar nada, né? É vocês aprenderem, compreender o conceito e se precisar buscar alguma forma, alguma situação, é saber aonde consultar.
né? O objetivo não é fazer com que vocês decorem nada. Então, de uma forma bem simples, né? Quando a gente fala de energia, energia está relacionada à capacidade para realizar um determinado trabalho. Então, a energia necessária para você fazer a movimentação de uma carga, para você prover iluminação de um ambiente, para você prover o aquecimento, o resfriamento de um ambiente, isso, para realizar esse trabalho, você precisa de energia, né? Então, sempre, todo trabalho realizado, ele precisa de energia, e a unidade de medida de energia, ela é dada em joule, né? Então, está aqui, joule, a letra J, né? Que é a unidade de medida de energia, né? E ela está relacionada à capacidade de realizar trabalho. Então, sempre que eu tenho uma máquina, né, seja ela qual for, uma máquina para operar, sempre que a máquina opera, ela está realizando um determinado trabalho, né? E para que essa máquina realize um determinado trabalho, ela precisa o quê? Consumir energia. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode até considerar que seja uma máquina elétrica, um motor elétrico, e o motor elétrico ele converte energia elétrica em energia mecânica. Essa energia mecânica ela está disponibilizada no eixo do motor. Então, você tem lá o rotor, que é o elemento girante, e essa potência mecânica ela está disponível ali na ponta do eixo do motor. E aí, o que você tem? Né? Para poder realizar o trabalho, você precisa de uma energia aqui que está sendo utilizada para esse trabalho. Então, vamos pensar aqui que eu tenho aqui uma energia E2, né, identificada como E2, onde essa energia está relacionada ao trabalho para fazer a movimentação de uma determinada carga, né, de um ponto A para o ponto B. Pode ser um elevador, pode ser uma esteira transportadora, não importa, mas existe aí uma energia necessária para deslocar uma carga de um ponto A para o ponto B. Para que eu faça essa movimentação de carga, eu vou consumir uma determinada energia, tá certo? Então, existe o consumo de energia elétrica e essa energia elétrica está sendo transformada em energia mecânica, para poder produzir o trabalho de deslocamento de uma determinada carga, uma determinada peça, né? Nesta transformação de energia, existem naturalmente perdas, porque a transformação ela não é 100%, né? Existem sempre perdas na transformação de energia, né? Não há sistema ideal onde a energia de entrada é igual à energia de saída. Sempre que você tem uma conversão eletromecânica de energia, sempre que você tem uma conversão de energia, existem perdas que estão relacionadas a essa transformação, né? Então, se eu reparar aqui na minha expressão, eu tenho que a energia de entrada, E1, ela é a somatória das perdas, né, que é a energia EP aqui, mais a energia de saída que está sendo utilizada para a realização do trabalho, né, que é a energia E2. Então, reparem que se eu tenho que a energia que eu uso para realizar o trabalho é a mesma energia que eu estou consumindo, as minhas perdas são iguais a zero. Mas como eu sempre tenho perdas, significa que eu tenho uma somatória das perdas mais a energia que está sendo utilizada, que vai dar a minha energia que está sendo consumida lá. No caso, quando a gente fala de energia elétrica, está sendo solicitada da própria concessionária. O que é um sistema eficiente? Um sistema eficiente é aquele que consegue fazer a transformação de energia com as menores perdas possíveis, né? Então, sempre que eu conseguir minimizar, mitigar, né, essas perdas na área aqui de transformação, eu tenho que o meu sistema ele é mais eficiente, tá certo? Então, energia ela é a capacidade de realização de trabalho. Quanto mais energia eu tenho, mais trabalho eu consigo realizar. Isso é até no dia a dia, quando a gente fala, nós, né, como pessoas, quanto mais energia nós temos, nós conseguimos trabalhar no dia a dia, né? Aquela pessoa que está sem energia, não se alimentou direito, ela não vai conseguir realizar determinado trabalho.
E quando eu trato da questão da energia, eu tenho vinculado esse conceito de energia à questão da potência, né? Então, enquanto energia é a capacidade de realizar trabalho, quanto mais energia, mais trabalho você pode realizar. E quanto mais trabalho você realiza, mais energia você consome. Então, a energia ela é relacionada à realização de trabalho. E a potência ela está relacionada à capacidade que você tem de realizar trabalho em um determinado tempo. Então, aqui está que a potência, né, capacidade de realizar trabalho em joule, né, joule é trabalho, energia, em função de um determinado tempo, em segundos. Por isso que a unidade de potência é joules por segundo, né? Essa é a unidade aqui primária e que, em homenagem aí, né, ao grande colaborador, né, por pesquisas na área de máquinas a vapor, né, o James Watt, então a unidade de potência ela é estabelecida como watts, né, mas o watts é o joule por segundo. Joule por segundo é a unidade de potência. Então, potência, conceitualmente, é a capacidade que você tem de realizar o trabalho em um determinado tempo. Então, se você tem, né, num determinado tempo, você realiza mais trabalho, significa que o seu sistema é mais potente, ok? Então, imagine que você tem uma demanda, uma necessidade, né, de realizar um determinado trabalho, que é se deslocar do canal 6 até o canal 3 e depois retornar ao canal 6. Isso aí dá aproximadamente 5 quilômetros, né, de deslocamento. Então, você sai lá do canal 6, vai até o canal 3 e retorna ao canal 6. E imagina que nós vamos dizer para você o seguinte, olha, você precisa fazer esse deslocamento no período de 1h30. Então, 1h30 você vai lá, vai passeando, inclusive, tomando uma água de coco, tal, um guaraná, né, enfim, e você pode se deslocar sem grandes dificuldades. Mas se eu falar para vocês que vocês precisam se deslocar esses mesmos 5 quilômetros, um período de 30 minutos ou 28 minutos que seja, eu reduzi drasticamente aí o tempo, porém eu pedi para que você realize o mesmo trabalho. Então você vai precisar de mais potência, né? Então, como você fez o mesmo trabalho num tempo menor, isso naturalmente você teve que correr para fazer isso, e quando você corre, né, você consumiu energia, usou mais potência, inclusive você transpira mais, né? Transpira porque você agiu com uma potência mais alta. Então, quando você tem uma máquina que movimenta, realiza muito trabalho num curto espaço de tempo, significa que você está solicitando muita potência para realizar aquela atividade. Então, é como você tem um motor elétrico no momento da partida. Quando você faz a partida direta de um motor, o motor está no estado de repouso, está parado, e quando você faz a partida da máquina, o que acontece? Você está solicitando que ele saia do repouso, parado, e se desloque rapidamente para uma rotação de, por exemplo, 1.750 rotações por minuto. Então ele sai do estado inicial, que é 0 rotações por minuto, e você quer que ele, num período de 10 segundos, né, 7 segundos, rapidamente ele saia do repouso e vá até a velocidade máxima, né, estabelecida ali como velocidade nominal. Então, para que ele faça isso num curto espaço de tempo, o que acontece? Ele precisa de muita potência. E se você solicita muita potência da rede, o que acontece? Você tem um pico de corrente na partida, né? Então, o pico de corrente, a corrente ela está relacionada à solicitação de potência, porque naquele momento você precisou realizar um trabalho muito grande num curto espaço de tempo. Então, sempre potência ela está relacionada com isso. Capacidade de realizar trabalho em relação a determinado tempo, né? E toda máquina, né, como você tem ali a questão da transformação de energia elétrica em energia mecânica, você tem a potência de saída, que é a potência onde você está, né, realizando o trabalho, a potência está sendo solicitada para você fazer a movimentação de uma determinada peça, né, ou movimentação de uma esteira, um elevador, um ventilador, seja lá o que for.
Então você tem aqui a potência na saída e você tem a potência que está sendo solicitada na entrada, né? Então, por exemplo, aqui na minha máquina, eu tenho a potência, se eu tenho um motor elétrico, eu tenho a potência mecânica disponível no eixo aqui e tenho a potência elétrica que está sendo solicitada da rede, né? Então, a relação, né? Normalmente, você tem que a potência que está aqui disponível, ela é menor do que a potência que você está solicitando na entrada, porque você tem a transformação de energia elétrica em energia mecânica. E essa transformação, que é a relação entre a potência de saída, né, que é a potência 2, e a potência de entrada, que é a potência que você está solicitando da rede, essa relação ela é chamada de rendimento. Então, a potência aqui em watts de saída, em relação à potência de entrada, que é em watts também, você tem o rendimento. O rendimento ele é representado por essa letra, parece um N, né, com uma perninha um pouquinho maior, a letra eta, né, uma letra grega que representa aí a questão do rendimento de uma máquina, ok? Então, obviamente, quanto maior o rendimento de uma máquina, melhor é a eficiência do meu sistema, né? Imagine que a potência de saída seja exatamente igual à potência de entrada, né? Então, se a potência de saída ela é igual à potência de entrada, significa que eu não tenho perda nenhuma. Então, a minha eficiência, o meu rendimento seria de 100%. Né? Então, imagine que eu tenho a minha potência de saída igual a 100 watts, potência de entrada igual a 100 watts, 100 dividido por 100 dá 1. Então, teria um rendimento de 100%. E isso, obviamente, né, não existe. Né? Nós temos máquinas de alto rendimento, mas não de rendimento igual a 100%. Qual que é o objetivo dos nossos projetos, quando fala de eficiência energética? É sempre buscar o melhor rendimento dentro das instalações. Porque quando você tem um rendimento mais próximo de 100%, significa que o rendimento próximo de 100% faz com que a energia consumida na entrada não seja tanto desperdiçada, né? Ela não será tão desperdiçada, por quê? Porque você tem um rendimento mais adequado do seu sistema, ok? Então, nesse exemplo aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo rápido, né, para a gente poder trabalhar um pouquinho com essa questão das potências, né? Então, imagine aqui um motor trifásico de 3 cavalos, fator de potência 0,85, e rendimento, olha aqui a letrinha aqui, o rendimento de 87,5%. Então, desse motor aqui de 3 cavalos, fator de potência 0,85, rendimento 87,5%, o que nós precisamos saber? Bom, quantos quilowatts, né? Então vamos brincar um pouquinho com as potências, quantos quilowatts, quantos kVAs, né? Vocês aprenderam, né, na questão aí dentro de instalações elétricas, de máquinas elétricas, a questão da triangulação das potências, não é isso? Então existe lá o kVA, que é a potência aparente, né? kVA reativo, que é a potência reativa, e o quilowatts, que é a potência ativa. Todo mundo lembra dessas 3 potências que estão relacionadas aí dentro de um sistema elétrico, tá certo? Então, o que nós vamos verificar aqui? Como eu tenho que trabalhar com essa questão do rendimento, né, e tudo mais, então, primeira coisa, dentro desse motor elétrico, que é um motor de 3 cavalos, fator de potência 0,85, 87,5% rendimento, nós vamos descobrir quantos quilowatts tem esse motor, né? Então, vocês lembram que um CV, né, quando a gente fala de cavalo-vapor, né, 3 CVs, um CV é igual a 736 watts. Né? Então, se eu tenho um motor de 3 cavalos, 3 CVs, então vou pegar 736 watts e multiplicar por 3. Então, 3 cavalos vezes 736 watts, isso é igual a 2.208 watts, ou 2,208 quilowatts. Pergunto a vocês, pessoal, esse 2,208 quilowatts, que potência é essa?
né? Que potência é essa? Potência ativa, professor. Potência ativa? Todo mundo concorda? Concordo. Sim. Sim. Muito bem, Professor, pessoal. Pois potência não. ativa por quê? Isso, vamos voltar aqui. Aqui nós temos um motor de 3 cavalos, certo? Fator de potência 0,85 e um rendimento de 87,5%. Nós vamos achar a questão das potências aqui. Quais são as potências relacionadas desse motor elétrico, né? Para poder entender as relações de rendimento, fator de potência e tudo mais. Então, olhem só. Um motor de 3 cavalos, primeiro, eu quero saber quantos quilowatts tem esse motor. Então, para eu saber quantos quilowatts tem esse motor, até porque eu quero chegar lá na potência que está sendo consumida, né, para poder realizar o trabalho, quantos quilowatts está sendo solicitados da rede. Então, nós vamos converter esse CV, nesse cavalo vapor, para watts. Um CV, um cavalo, né, um motor de um CV é igual a 736 watts. Então, 3 cavalos, 636 watts vezes 3, isso dá 2,208 kW. Então, essa potência aqui que nós fizemos, simplesmente a conversão de CV para watts. Então, um motor de 3 cavalos é um motor que possui 2,208 kW de potência. E aí eu fiz a pergunta para a turma, né? Esta potência aqui, que potência é? E os colegas responderam que essa potência de 2,208 kW é a potência ativa. Todo mundo concorda que é a potência ativa? Seria potência mecânica, né, professor? Muito bem. Quem que falou? Guilherme? Guilherme, isso. Essa é potência mecânica, né, de entrada. A da ponta do eixo é diferente, né? Isso, vamos lá. Então, muito bem. Como o Guilherme comentou ali, essa potência que nós estamos sinalizando, sempre que vocês... Então, vai o primeiro esclarecimento, a primeira dica de hoje, né? Sempre que vocês pegarem um motor elétrico e olharem lá os dados de placa do motor, no dado de placa aparece lá a potência do motor, normalmente em quilowatts, ou em CVs, ou em HPs, né? Depende ali do fabricante do motor. Mas, na maioria das vezes, você tem lá a potência em CVs e a própria conversão em quilowatts, que é exatamente essa conversão que nós fizemos aqui, ok? Então, esta potência que está aparecendo em quilowatts, pessoal, é a potência mecânica, tá ok? Então, essa potência ela não é nenhuma das três, não é nem a potência ativa, nem a potência reativa e nem a potência aparente. Essa potência que foi a conversão de cavalos para quilowatts e que está normalmente no dado de placa do motor, é o que a gente chama de potência mecânica. Essa potência mecânica é a potência que interessa, né, para o motor, que é aquela que você vai entregar na ponta do eixo do motor. Então, no eixo do rotor, você tem essa potência disponível, que é a potência mecânica, ok? Para poder entregar essa potência mecânica, o motor ele tem uma transformação eletromecânica de energia, né, em função da potência que está sendo solicitada da rede elétrica. Então você tem uma potência mecânica no eixo do motor aqui, então você tem um rotor que está girando e essa potência mecânica ela está disponível no eixo do rotor. E o que acontece aqui para transformação? Você tem uma solicitação de potência elétrica que é a potência ativa, né? E essa potência elétrica que existe a transformação eletromecânica de energia, você tem o quê? O rendimento da máquina associado, porque existem perdas nessa transformação eletromecânica de energia. E essas perdas são representadas na forma de rendimento. Obviamente, diferentes motores, né, com mesma potência mecânica podem consumir potência ativa, potência elétrica da rede de forma diferente. Então, eu tenho motores de 3 cavalos
eu posso ter vários motores de 3 cavalos, a potência mecânica é a mesma, porém, motores que vão consumir mais ou consumir menos da rede, dependendo do rendimento desta máquina. Tá certo? Nesse caso aqui, então, como nós acabamos de ver, esses 2,208 kW é a nossa potência mecânica, né? Não é a potência ativa. Qual que é a potência ativa? A potência ativa é essa potência mecânica dividido pelo rendimento. Olha só, o rendimento dessa máquina é de 87,5%. Então, quando eu pego a potência mecânica aqui, né? Nossa potência mecânica, PMEC, divide pelo rendimento, que é 87,5%, então por isso que fica 0,875, 87,5%, 87,5 dividido por 100, né? Então está aqui, o rendimento é 0,875. Quando você pega a potência mecânica, que descobriu aqui, converteu de cavalos para quilowatts, dividiu pelo rendimento, você tem a potência P de 2,52 kW. Então, reparem que eu estou solicitando da rede elétrica 2,52 kW, tenho perdas e vou entregar na ponta do eixo aqui do rotor 2,2 kW. Então, tenho 2,52 e 2,208 que está sendo entregue. Ou seja, a potência na entrada ela é maior. Reparem que quanto menor for o rendimento, né? Se o rendimento aqui que está embaixo, se ele for menor, então é inversamente proporcional aqui, né? Rendimento mais baixo, eu tenho mais perdas, né? E se eu tenho mais perdas, significa que eu vou consumir, eu vou solicitar mais potência da rede elétrica. Então, essa potência aqui, que nós encontramos após a divisão pelo rendimento, é o que nós chamamos de potência ativa. Tudo bem? Ok, pessoal? Maravilha, pessoal. Por que potência ativa? Porque nós não falamos de potência mecânica. Essa potência mecânica ela é uma potência que está gerando o quê? Trabalho realizado, né? Então, tem o trabalho de fazer a movimentação de uma determinada carga. E a potência ativa é aquela que está sendo solicitada justamente para realizar o trabalho necessário dessa máquina, ok? Então, potência ativa é aquela que é solicitada, demandada, em função da realização do trabalho de uma determinada máquina. Então, eu tenho a potência ativa que vai ser convertida ali e vai encontrar ali a potência mecânica. Então, a relação entre as duas, a diferença entre potência mecânica e potência ativa é simplesmente o rendimento, ok? Por isso, as duas têm a mesma unidade de medida, que é quilowatts. Então, quando você fala quilowatts, pode ser o quilowatts ali, a potência mecânica, que é aquela que está disponibilizada ali no eixo da máquina, ou a potência ativa, que é a potência elétrica que está sendo solicitada e transformada, né, através do processo da conversão eletromecânica de energia para gerar a potência mecânica e, com isso, fazer a realização do trabalho, ok? Então, potência ativa em quilowatts realiza trabalho e é essa que é registrada lá na forma de quilowatts-hora, né? Quando você tem lá o consumo, né, que está sendo relacionado lá e tarifado muitas vezes ali pela concessionária, é principalmente em relação à potência ativa, que é essa potência que importa, é a potência que está sendo usada para realizar trabalho. Fora, né, essa potência que é usada para realizar trabalho, o resto é um consumo que não se transforma em trabalho realizado. É um consumo que simplesmente está sendo o quê? Então, está sendo fazendo com que a sua instalação ela fique sobrecarregada, né? Está ocupando espaço na instalação de uma forma indevida. Então, a potência ativa é a que importa e é a que, de fato, é usada para a realização de um trabalho em uma máquina elétrica, tá certo? Agora, nós sabemos que da potência ativa, né, eu tenho a relação entre potência ativa e a potência aparente, né?
O que é a potência aparente? A potência aparente é aquela que de fato está sendo solicitada no quadro de alimentação. Então, quando você tem que dimensionar o cabo, né, de alimentação dessa máquina, quando você vai medir a corrente elétrica que está circulando na sua instalação, quando você vai avaliar o transformador que vai alimentar essas máquinas, quando você vai verificar a potência, qual que é o dispositivo alimentador, você tem que fazer o dimensionamento, você tem que considerar a potência de entrada. E essa potência de entrada é a potência aparente, né, cuja unidade de medida é o kVA, né, o VA, volt-ampere, o kVA, né, dependendo aí da questão dos múltiplos e submúltiplos, tá certo? Então, quando você tem a potência ativa que realiza trabalho numa determinada máquina, para poder realizar trabalho, essas máquinas fazem uso de uma potência que a gente chama de potência reativa, né? E essa potência reativa, qual que é o objetivo dela? O objetivo dela é simplesmente fazer com que os campos eletromagnéticos sejam gerados nessas máquinas. Então, é a potência necessária para produzir o campo eletromagnético. Porém, é uma potência que não realiza trabalho. Mas como ela está presente, existe uma potência presente, ela se soma, né, vetorialmente com a potência ativa e gera uma potência maior que a potência aparente em kVA, né? A relação entre potência ativa e a potência aparente é o nosso cosseno φ, né, o fator de potência. Então, se eu pego aqui a potência ativa, né, em quilowatts, divido pelo cosseno φ, que é o fator de potência, eu tenho a minha potência aparente, né, de 2,96 kVA. Então, reparem que eu tenho a potência aparente sendo solicitada aí da rede, 2,96, tive a conversão, né, o consumo de reativos para poder fazer a máquina operar, então caiu aí para a potência ativa, que foi para 2,52 kW, e aí eu tenho o rendimento da minha máquina no processo de transformação eletromecânica de energia, e aí, a partir do rendimento, eu chego na potência mecânica, que é de 2,208 kW. Então, reparem que ela começa ali na entrada com um valor mais alto e vai caindo, considerando o fator de potência e considerando o rendimento, né? Qual que é o nosso foco aqui? Principalmente em eficiência, né? Eu preciso de equipamentos que tenham o quê? Um rendimento melhor, tá certo? Porque se você melhora o rendimento, eu tenho menos perdas, e eu tenho que ter sistemas onde o fator de potência ele também seja o quê? Mais alto. Porque quanto mais alto for o fator de potência, quando o fator de potência está corrigido, eu também tenho um valor de potência aparente menor, ok? Então, quanto melhor o rendimento e quanto melhor for o fator de potência, mais eficiente será a sua instalação. Pessoal, está claro aí a questão desse conceito aí, em relação ao rendimento, potência mecânica, potência elétrica. Se eu tenho um rendimento melhor da máquina, eu tenho uma melhor transformação, um melhor aproveitamento e com isso, menos desperdício no uso da energia elétrica durante a operação de suas máquinas. Está claro aí? Está claro, professor. Define para mim, por gentileza, como é que funciona o fator de potência, professor? 0,875. Tá. Primeiro, só uma retificaçãozinha, o fator de potência ele não é o 0,875, né? Aqui o fator de potência ele está em 0,85 nesse exemplo, tudo bem? Desculpa, 0,85, muito bem. Então, a questão do fator de potência, nós vamos ter até uma aula na frente que nós vamos falar especificamente sobre fator de potência e técnica para fazer a correção. Vocês vão aprender a dimensionar banco de capacitores, tudo direitinho. Vamos pegar ali no catálogo da VEG, nós vamos trazer ali qual que é a especificação do banco de capacitores para fazer determinada correção, né? Então, hoje é só uma introdução rápida, mas a questão do fator de potência, né, de uma forma bem simples, é o seguinte: existe o quê? A potência elétrica que é utilizada para realizar trabalho, tudo bem? Potência elétrica que realiza trabalho é a potência ativa. Então, essa é uma potência que você tem, que é importante e realiza trabalho. Tá?
Tem uma outra potência que ela serve somente para produzir o campo eletromagnético dessa máquina. E essa potência, né, que ela está sendo sinalizada ali, é em função do consumo de energia reativa. A energia reativa ela é utilizada para produzir o campo eletromagnético dessas máquinas. Quando você consome energia reativa e tem, por consequência, potência reativa, essa potência reativa ela se soma à potência ativa, ok? Ela não é uma soma direta, né? Uma soma vetorial, por isso que vocês fazem lá aquela regra do triângulo retângulo, porque uma está defasada de 90 graus em relação à outra, né? Então você tem potência ativa e você tem potência reativa. Essa reativa só gera campo eletromagnético. A potência ativa, ela faz o quê? Realiza trabalho. E a potência aparente é a somatória das duas, né? Então é a hipotenusa lá do triângulo retângulo. É a somatória das duas. Então, obviamente, o que acontece? Quanto maior for o consumo de reativos, né, maior será a potência aparente. Então, maior será a diferença entre potência aparente e potência ativa. Então, quanto mais reativos você tem no seu sistema, aumenta a potência aparente, que é aquela que está sendo solicitada da concessionária, lá no quadro de alimentação. Isso faz com que você esteja consumindo muita energia de forma desnecessária, ok? Então, o que é o fator de potência? O fator de potência nada mais é do que a relação entre a potência que você usa para realizar trabalho e a potência que você está solicitando da concessionária. Então, imagina, quando eu falo que o fator de potência é de 0,85, o que significa um fator de potência de 0,85? O fator de potência 0,85 é o seguinte, que de tudo que você solicita da rede, potência aparente, você solicitou da rede, 85% realiza trabalho, ok? Então, da potência aparente que você solicitou da rede, fator de potência 0,85 significa que 85% você converteu em potência ativa, está realizando o trabalho, ok? E 15% foi para o espaço como energia reativa, ok? Então, sempre qual que é o objetivo? Nós, né, como técnicos, nós vamos dimensionar banco de capacitores para quê? Para diminuir o consumo de reativos da rede, né? Então, em vez de consumir da rede, você vai fazer a correção com banco de capacitores. Tudo bem? Tudo bem, professor. Agora deu para visualizar. Isso. Se você tivesse um fator de potência de 0,92, que é o que a legislação estabelece, né, como o recomendável para que você não tenha nem impactos com multas por consumo de reativo, o que é um fator de potência 0,92? Significa que do que você solicita da rede em kVAs, né, potência aparente, 92% você converteu em potência ativa. O restante ficou por conta dos reativos na rede. Eles não realizam trabalho, porém o que eles fazem? Aumentam a corrente no condutor, porque se aumentou a potência, aumenta a corrente que está circulando e aumenta necessariamente as perdas, né? Aumenta ali o espaço que está sendo ocupado aí nos próprios transformadores que alimentam os sistemas eletroeletrônicos, ok? Então, até aí, pessoal, tá claro direitinho a questão dos conceitos ali de rendimento, potência ativa, potência aparente? Tá sim, professor. Pelo menos para mim ficou claro, né? Tá de boa, deu para entender. Tá tranquilo. Maravilha, pessoal. Tranquilo até aí, né? Vamos ver que é fácil. Agora, nós vamos entrar numa diferenciação, pessoal, que é a diferença entre consumo e demanda, ok? E eu costumo brincar e dizer que para os meus alunos, né, que eles, ao final do curso, tem uma coisa, eles podem até esquecer todas as outras coisas, mas principalmente a diferença entre esses dois conceitos, vocês não devem esquecer jamais, né? Ter claramente qual que é o conceito e qual que é a unidade de medida também. Eu já tive a oportunidade de participar, inclusive, de algumas bancas, né, de TCCs, de trabalhos
universitários, onde eu percebia muitas vezes erros conceituais graves, lá onde a questão do consumo e demanda não existia ali a clareza, por exemplo, do que significava cada coisa. Por exemplo, né, muitas vezes é comum a pessoa sinalizar, o meu consumo aqui é de 100 quilowatts por hora, né? Então isso, falar que quilowatt por hora é um erro grave, né? Porque não é quilowatt por hora, é quilowatt vezes hora, né? Porque consumo ao longo do tempo. Então, entender o que significa cada coisa, né? E entender qual que é a unidade de cada uma delas é fundamental. Vocês vão perceber que eu vou perguntar várias vezes, né, do início, aí desde a aula de hoje, que eu vou explicar a diferença entre cada um, e nós vamos reforçar isso aí praticamente até o final do módulo, né? Sempre nós vamos resgatar essa questão do consumo e demanda, até porque na aula de tarifação é muito importante vocês saberem o que eu vou tarifar do consumo, o que eu vou tarifar em termos de demanda, tá certo? Bom, primeira coisa, né? O que significa consumo e demanda? Quando eu falo de consumo, pessoal, consumo está relacionado à potência que eu estou solicitando, né, a energia que eu estou utilizando, isso, consumo é aquilo que você usa ao longo do tempo, né? Então, consumo, de fato, é a energia elétrica consumida ao longo do tempo, né? Por isso que o consumo a gente define como sendo quilowatts vezes hora, porque é aquela potência que você solicitou naquele momento e que você permanece utilizando, né, aquela potência ali ao longo do tempo, tá certo? Então você solicita uma determinada carga, conecta lá, você tem potência, que é a realização de trabalho ao longo do tempo, e você fica utilizando aí essa máquina por um longo tempo, isso vai gerar o seu consumo energético, tá certo? Então, lembrem lá que energia é joules, né? E potência é joule por segundo. Então, se você tem potência, que é joule por segundo, vezes o tempo, segundos, então segundo cancela com segundos, né? Vira joule. Joule é trabalho, é energia, né? Então, por isso, quando você fala quilowatts-hora, significa energia, porque você tem a potência sendo utilizada ao longo do tempo, né? E o que significa demanda? Demanda nada mais é, pessoal, do que aquilo que você solicitou em determinado tempo. Sempre que você solicita, aquilo está relacionado à demanda, tá certo? Então, vamos supor que vocês tenham, por exemplo, se nós fizermos aí uma analogia, né, em relação a consumo de garrafas de água, né? E eu faço aí, eu negocio com algum colega aí de vocês que no mês, né, ao longo do mês, eu vou consumir 300 garrafas de água de 1 litro. Tudo bem? São 300 garrafinhas de água. E eu vou consumir isso ao longo do mês, né? E aí você fala, isso aí é moleza, 300 garrafas ao longo do mês, você pega 300, divide aí por 30 dias, né? Em média, um mês tem 30 dias, 300 dividido por 30 dá 10, correto? Então, se você estimar, então eu entrego 10 garrafinhas por dia para o professor e está tudo certo. Eu pego as 10 garrafinhas, coloco na mochila, vou lá, entrego, no dia seguinte mais 10 e assim sucessivamente. Então, você foi entregando 10 por dia, né? Qual que foi a minha demanda? A minha demanda para vocês, eu solicitei ao mesmo tempo para que você me entregue 10 garrafas, ok? Então, a minha demanda é aquilo que eu solicitei ao mesmo tempo. E você negociou 10 garrafas, tá tranquilo, né? O professor é fácil, coloca lá, todo dia vai entregando 10 em 10, e no final do mês, né, no final de 30 dias, eu consumi o total de 300 garrafas, né, no mês, ok? Então, fui 10 mais 10 mais 10 mais 10 e consumi ao longo do tempo 300 garrafas mês, ok? Então, foi isso em termos de consumo. Agora, vamos supor que eu fiz essa negociação com algum de vocês, por exemplo, vamos supor que o Francisco ficou encarregado aí de fazer essa entrega das garrafinhas,
Só que ele foi, entregou, na segunda-feira me entregou 10, ele falou, pô, tá tranquilo, depois me entregou mais 10 na terça, só que chegou na quarta-feira, eu falei o seguinte, olha, Francisco, hoje eu não quero 10 não, hoje você precisa me entregar 280, eu tenho direito a 300 por mês, não é isso? Então você já me entregou 20, agora na quarta-feira eu quero 280 garrafas. Ele vai falar, poxa, agora o negócio complicou, vou ter que entregar tudo de uma vez, 280? Então, qual foi a minha demanda? A minha demanda crítica nesse momento foi o que eu solicitei ao mesmo tempo. Então, eu solicitei nesse momento 280. Só que para ele me entregar 280, ele não consegue colocar lá na mochila, tal, ele vai ter que... agora vai gerar um desconforto para ele, né? Mexeu no planejamento dele. Ele vai ter que contratar um transporte, né? Ir lá no fornecedor, comprar a diferença que ele não tinha de estoque, fazer entrega, gerou um desconforto e ele me entrega as 280. Como eu não combinei, eu não tinha combinado, né, que em algum momento eu poderia pedir 280 de uma vez, o que ele vai fazer? Olha, eu vou te entregar, mas eu vou te cobrar uma taxa adicional, porque eu não estava preparado para isso. Eu tive que te entregar essas 280, mas você vai ter uma multa porque você está solicitando algo que foi acima do combinado, né? Você tem até direito, mas está acima do combinado. E é isso que acontece muitas vezes quando você paga multa por ultrapassar a demanda que você contrata junto à concessionária, né? Porque quando você contrata uma demanda junto à concessionária, é a mesma coisa, como eu falei para vocês, como se eu tivesse combinado de entregar no máximo, eu vou consumir no máximo 10 garrafinhas por dia. Só que de uma hora para outra eu falei, não, eu quero 280. E eu não tinha combinado isso com o Francisco. Então o Francisco me cobrou uma multa. Quando eu chego lá na concessionária e falo, olha, eu vou no máximo, né, em determinado dia, eu preciso de no máximo 50 kW. E aí a concessionária está preparada para me entregar no máximo ali, se eu tiver que ligar tudo de uma vez, 50 kW. Se eu ligar 80, 90, ela vai me entregar esses 80, 90 sim, só que vai me pagar o quê? Ela vai me cobrar uma multa por eu ultrapassar isso que eu tinha combinado num primeiro momento através de um contrato de prestação de serviço. Então, quando a gente fala de demanda, pessoal, demanda quer dizer isso. Demanda é aquilo que você solicitou ao mesmo tempo em determinado instante. Então, se você liga 2 lâmpadas de 100 watts, nesse momento eu estou solicitando 200 watts. Se eu solicito 5 lâmpadas de 100 watts, eu ligo essas 5 lâmpadas, no momento que você liga, você está solicitando 500. Então, a sua demanda nesse instante é de 500 watts. E qual que é a demanda registrada pela concessionária de energia para que você seja faturado, né, seja cobrado, né, na conta no final do mês? Sempre é a demanda máxima registrada ao longo do mês. Então, se, por exemplo, você está lá no mês, você ligou 100, ligou 100, ligou 100, ligou 100, ligou 100, chegou um determinado dia, você ligou 500, desligou, e depois 100, 100, 100. Qual foi a demanda registrada naquele mês? E a demanda máxima, aquilo que você ligou ao mesmo tempo. Porque isso que você ligou ao mesmo tempo precisa de uma infraestrutura adequada para poder te entregar. Então, a concessionária tem a infraestrutura pronta para te entregar aquilo que você precisa. Se você tem uma contratação, um acordo, que, olha, eu preciso em algum momento ligar 5 lâmpadas de uma vez, então ela vai estar preparada para te entregar. Se você ligar 5 lâmpadas de uma vez, vai dar lá os 500 watts e ela está preparada para te entregar. Qual vai ser a demanda registrada naquele mês? 300. Se você não ligar os 500, ligou só 3, né, e depois ficou desligado. Então, vai registrar naquele mês que você usou só 300. Então, demanda está relacionado a quê? A quantidade de cargas que você conecta e a potência que você solicita ao mesmo tempo. Ok? Então, nós vamos fazer aqui um exemplo prático aqui, né, ao longo do tempo também. Então, reparem que aqui eu tenho das 6 da tarde às 9 da noite, né, das 18 horas às 21 horas. Então, nós estamos trabalhando com lâmpadas de 100 watts.
Então, simples, né? Um exemplo para que a gente possa entender. Às 6 horas da tarde eu liguei uma lâmpada. Às 7 da noite, né? Essa lâmpada aqui, né? Que eu liguei às 6 da tarde, ela ficou ligada até às 7 da noite. Chegou às 7 da noite eu liguei mais uma. Então agora eu estou com duas. Das 7 até as 8, essas duas ficaram ligadas. Chegou às 8 da noite eu liguei mais uma, 3. Essas 3 ficaram ligadas até as 9 da noite. E às 9 eu desliguei tudo. Então, nesse regime de operação, o que nós queremos saber? Qual que é o consumo e qual que é a demanda, tá certo? Então, para que a gente possa, né, ilustrar direitinho, né, nós vamos fazer esse gráfico aqui, ó. E para esse gráfico, ele tem aqui nesse eixo X é o tempo, né, quanto tempo essa carga está ligada, e no eixo Y aqui é a potência em watts. Então, no momento que você liga, né, as cargas às 6 horas da tarde, né, no instante t igual a 0, você ligou uma lâmpada de 100 watts e você tem 100 watts aqui, ó. 100 watts. E esse 100 watts ele ficou aqui num período de 1 hora, que é das 6 até as 7. Chegou às 7 da noite, o que aconteceu? Você ligou mais uma lâmpada de 100 watts. E aí a potência nesse instante aqui, né, foi para 200. E ficou 200 watts até a segunda hora, que foi às 8 da noite. Quando chegou aqui às 8 da noite, ligou a terceira lâmpada. E ficou com 300 watts até as 9 da noite. Quando chegou aqui, né, depois de 3 horas, desligou tudo. Né? Então, desligou tudo, a potência saiu de 300 e foi para 0. Então, no período de 3 horas, você tem esse regime de operação aqui da carga. Né? Então, o perfil do consumidor é esse. Primeiro eu liguei uma lâmpada, depois 2 lâmpadas, depois 3 lâmpadas. Certo? Então, reparem, se vocês analisarem esse gráfico aqui no período de 3 horas, né, pergunto a vocês, qual foi a demanda, né, máxima registrada ao longo desse período de operação? 300 watts. Muito bem. Então, pensando que demanda é o quanto você solicita ao mesmo tempo, vocês concordam, todo mundo concorda que durante essas 3 horas, o momento que eu tive o maior número de cargas solicitadas ao mesmo tempo foi nesse período aqui entre 8 e 9 da noite, onde a minha potência, né, máxima foi de 300 watts. Então, a minha demanda, né, ao longo desse período de 3 horas, a demanda máxima registrada, que é aquilo que depois pode ser faturado lá pela concessionária, é uma demanda de 300 watts. Né? Então, 300 watts, o que é a demanda? É aquilo que você solicita ao mesmo tempo. E sempre nós vamos registrar a máxima quantidade de carga que você solicitou em determinado tempo ao longo do período de medição. Ok? Se eu tivesse aqui, né, das 6 da tarde até as 8 da noite, se você estivesse com tudo desligado e só ligasse as 3 lâmpadas aqui às 8 da noite, a minha demanda ainda assim seria o quê? 300 watts. Todo mundo concorda que a demanda aqui nesse período de 3 horas é de 300 watts? Todo mundo compreendeu? Sim. Tranquilo. Maravilha, pessoal. E em relação ao consumo? O consumo é aquilo que é utilizado ao longo do tempo. Ok, pessoal? O consumo, vocês já sabem que consumo em C aqui é o quilowatts vezes hora. Né? E a demanda é o valor máximo em quilowatts mesmo. Basta olhar aqui o período e ver, ó, a demanda nesse período aqui foi de 300. E qual que é o consumo? O consumo é só somar aquilo que foi utilizado ao longo do tempo. Então, reparem que nesse primeiro período de 1 hora, né, vamos somar de hora em hora o quilowatt-hora. Então, nesse primeiro período de 1 hora, eu tive o quê? 100 watts vezes 1 hora, tá certo? Então, 100 watts durante 1 hora. Depois, no segundo período aqui de 1 hora, eu tive o quê? Mais 200 watts, né? 200 watts ao longo de um período de 1 hora. Então, tem aqui, ó, 200 watts vezes 1 hora. Mas, ao longo desse último período de 1 hora, né, que entre a segunda e a terceira hora, eu tenho o quê? Uma potência de
300 watts. Então é mais 300 vezes 1 hora. Se eu somar 100 mais 200 e mais 300, o meu consumo, né, nesse período de 3 horas, e vai ser igual a quanto? 600 watts hora. Todo mundo entendeu a questão do consumo, que é essa somatória aqui, né, das potências de hora em hora? Sim. Sim, isso deu para entender. Sim. Reparem, pessoal, que se eu pegar cada período de 1 hora aqui, cada período de 1 hora é um retângulo, né? É um retângulo. Vocês sabem que para calcular a área de um retângulo é só fazer lado vezes lado, né? Então tenho aqui, ó, cada retângulo, eu tenho um dos lados aqui vale 100 e o outro, né, vale 1. Então se eu tenho aqui 100 vezes 1, dá 100. Então cada retângulo desse aqui é 100 watts. Se eu somar todas as áreas desse gráfico, repare o que acontece, né? Eu somo aqui, ó, 100, 200, 300, 400, 500, 600. Se eu somar todos esses bloquinhos aqui, eu tenho naturalmente o consumo de energia ao longo do tempo. Né? Por que eu estou colocando isso? Porque a energia consumida nada mais é do que a área desse gráfico inteiro aqui, é a área do gráfico que mostra o comportamento da potência, a potência ao longo do tempo. Então, obviamente, né, quando você tem o comportamento da potência ao longo do tempo, né, no período de um mês, né, você tem que a potência ela é uma curva, né, ela oscila, ela aumenta, diminui, mas se você pegar a área, né, de toda essa potência aí ao longo do tempo, vai te dar o consumo de energia que você teve ao longo daquele mês. Então, sempre que a gente fala de área, é a soma de todo esse período, que nós fazemos a integração ao longo do tempo. Então, quando vocês ouvirem falar de integral, né? O que é a integral da função? Integral nada mais é do que isso, pessoal. Integrar é a soma de todas essas áreas ao longo do tempo. E quando você vai acumulando ao longo do tempo, chega lá no final, você tem o consumo total. O consumo total é esse valor aí em watts hora, tá certo? Bom, e o que é o fator de carga, pessoal? O fator de carga, ele é um indicador de eficiência, né? Ele me diz, né, como é que está a eficiência da minha operação, né, ao longo aí do mês ou ao longo do período que você está avaliando, né? Então, primeiro eu vou explicar direitinho aqui como vocês calculam o fator de carga e depois de entender como calcula, vocês vão entender conceitualmente o porquê que ele indica a eficiência, né? Nós vamos comparar duas situações bem simples aí nesses exercícios aqui. Então, o fator de carga, né, não é fator de potência, é fator de carga, é um indicador de eficiência. Ele nada mais é do que a relação entre consumo, você já sabe o que é, o quilowatt-hora, dividido pela demanda. Demanda registrada é o quê? A máxima demanda, o máximo de potência solicitada em determinado tempo ao longo do período que você está estudando, né? Então, a relação entre consumo, quilowatts-hora, e demanda, e na parte de baixo aqui da demanda, você vai multiplicar pelo tempo que você está analisando, né? O tempo em horas, tá ok? Então, olhem só, quando eu vou trabalhar com o indicador de eficiência mensal, então eu quero analisar o período de um mês, esse tempo aqui, pessoal, é igual a 730 horas, né? Uma constante. Sempre que você vai fazer, ó, pegou lá a conta de energia, né? E quer saber, ao analisar a conta de energia elétrica de um consumidor, quer saber qual que é o indicador de eficiência, qual que é o fator de carga, basta aplicar aqui, no lugar desse tempo, o número 730 horas. Por que 730 horas? 730 horas é uma média, né, de carga horária mensal que é encontrada através dessa expressãozinha simples aqui que eu estou colocando para vocês, né? Então, o ano tem 365 dias, né, 365 dias vezes
24 horas cada dia, divide isso por 12 meses que você tem no ano, tá certo? Então você tem aqui o total de horas no ano, 24 horas vezes 365 dias, tem o total de horas no ano, divide por 12, você tem a quantidade de horas no mês, né? Então, se você pegar 365 multiplicar por 24 e dividir por 12, vocês chegarão aqui no 730, ok? Para ter aí o fator de carga em relação à análise do mês. Nesse exemplo aqui, né, nós vamos fazer uma análise do fator de carga no período de 3 horas, né? Porque vocês viram que eu só quero analisar das 6 da tarde até as 9 da noite. E esse indicador de eficiência aqui, pessoal, como que eu vou saber se o meu sistema está eficiente ou não? Basta que o resultado dessa conta aqui ele seja o mais próximo de 1 possível, né? Então, esse indicador ele varia de 0 a 1 ou de 0 a 100%. Então, quanto mais próximo de 1, melhor é a eficiência da sua operação. Então, esse é um indicador. Basta você pegar consumo, dividir pela demanda máxima registrada vezes o tempo. Quanto mais próximo de 1, melhor a eficiência. Se você conseguir mudar a operação para melhorar a eficiência, isso vai trazer benefícios para você na conta de energia, muitas vezes no regime de contratação junto à concessionária. Tá? Vocês vão entender já já o porquê disso. Então, como é que eu vou fazer nesse exemplo simples que nós vimos aqui em cima, né, onde a minha demanda registrada foi de 300 watts e o meu consumo foi de 600 watts hora. E o meu tempo de análise aqui não é um mês, eu só estou analisando 3 horas. Né, é um período de 3 horas. Então, qual que é o fator de carga, né, o meu indicador de eficiência? O fator de carga é isso aqui. Eu vou pegar, né, usando a expressão ali, pessoal, essa forma que é o fator de carga, é a relação entre o consumo, qual que é o consumo? Vocês viram lá, 600 watts hora. E vou dividir pela demanda máxima registrada. Qual foi a demanda? Vocês viram lá, 300 watts. Então, divide por 300 watts vezes o período que eu estou estudando, 3 horas. 3 horas vezes 300 watts, isso dá 900 watts horas aqui embaixo no denominador. Né? Então, olhem só, concluindo, o fator de carga é 600 watts hora, dividido por 900 watts hora, isso me dá um fator de carga de 0,66, ou uma eficiência de 66%. Ok? Então, esse é um indicador de eficiência. Nesse caso, operando deste jeito, eu tive um fator de carga de 66%. Poderia melhorar essa eficiência? Sim. Né? E de que forma poderia melhorar? Tá? Eu posso melhorar essa eficiência mudando as condições operacionais do consumidor. Então, nós vamos voltar no exemplo aqui, ó, vamos subir de novo, né? Nós vamos prestar atenção nesse gráfico aqui, né? A gente trabalha de uma forma bem simples para que vocês entendam o conceito. Nós vamos dizer o seguinte, olha, o trabalho realizado, né, nesta planta industrial aqui, o trabalho realizado gerou um consumo de 600 watts hora, né, que está calculado aqui, ó, 600 watts hora, ok? E para realizar esse trabalho, eu tive uma demanda máxima registrada de 300 watts nesse período aqui entre 8 e 9 da noite. Então, o que vocês poderiam, né? Isso cabe uma análise consumidor a consumidor, planta a planta, mas nós vamos fazer uma aplicação aqui bem simples, que é a seguinte, nós vamos manter o mesmo consumo mensal. Eu não vou alterar o consumo de energia mensal, ou seja, se eu não vou alterar o consumo de energia do mês, significa que o trabalho realizado ele é o mesmo, tudo bem, pessoal? Porque se eu consumir aquela energia, significa que eu realizei o trabalho, e se a energia é a mesma, o trabalho realizado também foi o mesmo, ok? E o que eu vou mudar aqui? Eu vou pegar esse 100 watts hora que está aqui em cima, ó, marcadinho com a letra, com o número 6, né? O número 6 aqui,
que foi a terceira lâmpada que entrou em operação aqui entre 8 e 9 da noite. Então, qual que é a situação que eu vou propor agora? Em vez de ligar esta lâmpada 3 aqui às 8 da noite, essa lâmpada 3 nós vamos ligar aqui ela às 6 da tarde, junto com a lâmpada 1. Ok? Então, a lâmpada 1 vai ser acionada junto com a lâmpada 3, às 6 horas da tarde. A lâmpada 3 ela vai ficar desligada entre 8 e 9 da noite e vai passar a ser ligada entre 6 e 7 da noite. Então, é como se eu pegar esse bloquinho número 6 aqui e vou empilhar ele em cima do bloquinho número 1. Tudo bem? Se eu fizer essa mudança aqui, ó, vou retirar esse bloquinho 6 e colocar em cima do bloquinho 1, eu terei o quê? Das 6 às 7 da noite, eu terei 200 watts. Das 7 às 8 da noite, eu também terei 200 watts. E das 8 às 9 da noite, eu também terei o quê? 200 watts. Todo mundo concorda com essa situação? Sim. Sim. Então, é isso aí, pessoal. Se eu pegar esse bloquinho aqui, né, que é o número 6, que representa a lâmpada 3, se eu colocar aqui para que ela seja acionada, né, às 6 da tarde, junto com a lâmpada 1, então eu terei, no período de 3 horas, sempre uma demanda máxima de 200 watts e não de 300. Porque eu sempre liguei o quê? 2 lâmpadas por vez. Eu nunca liguei 3 lâmpadas ao mesmo tempo. Sempre eu operei de uma forma equilibrada no período de 3 horas. Pergunto, o consumo de energia mudou? Se eu ligar 2 lâmpadas entre 6 e 7, e depois entre 7 e 8 2 lâmpadas, entre 8 e 9 2 lâmpadas, o consumo de energia no período de 3 horas vai mudar? Não, voltei. Professor, Opa, pode falar. só fazendo uma mudança de logística, então você consegue influenciar na eficiência e, consequentemente, no gasto também do consumo? É isso que você está querendo dizer? Perfeito, perfeito, Daniel. É o Daniel, né, que fez a pergunta? Isso, professor, sou eu mesmo. Perfeito. Muito bem, exatamente isso. Quando você muda o regime de operação, é possível você melhorar a eficiência do sistema. Isso e esse impacto, vocês já estão fazendo uma pré-análise, viu, Daniel? Para quando nós formos analisar tarifação de consumidores grupo A, que são tarifados pela demanda contratada, ok? Vocês vão reparar, porque quando você tem um consumidor convencional, em que não existe tarifação de demanda, isso muitas vezes não é muito levado em conta, né? Mas quando você está trabalhando com grandes consumidores, que é a grande maioria quando a gente fala aí de tarifação de plantas industriais, e quando você tem consumo em alta tensão, você tem uma tarifação binômia, e aí a gente precisa ter esse conceito muito claro, porque é bem o que você disse, eu mudo a logística, o regime de operação, e eu tenho o quê? Uma melhor eficiência do sistema. Por si só, se eu tenho um sistema trabalhando aqui, sempre por 200 watts, uma potência menor, como eu tenho um fluxo de corrente já mais baixo na instalação, significa que eu tenho menos perdas nos cabos, eu tenho menos perdas na instalação, e por aí só eu já tenho uma operação mais eficiente também. Ok? Mas quando eu falo de consumidor grupo A em alta tensão, essa questão da eficiência ela vai ser mais acentuada ainda quando você puder fazer algumas alterações no próprio regime de contratação da concessionária. Tudo bem? Então, repara aqui, olha só. Se você trouxer essa questão de logística aqui de operação, em vez de ligar 3 lâmpadas aqui de uma vez, hein, você ligou só uma às 6 da tarde. Se você ligar 2 lâmpadas sempre ao longo do período de operação, você tem o mesmo trabalho realizado, que são 600 watts hora, o trabalho não mudou, porém a demanda máxima registrada, o que acontece? Ela diminuiu. Em vez de ser 300 watts, a nova demanda agora
vai valer quanto, pessoal? Se eu passar essa lâmpada 3 para ligar aqui às 6 da tarde junto com a lâmpada 1. A minha demanda máxima será de quanto? 200. 200. Muito bem. Se a demanda máxima é de 200 watts, olhem só agora que eu vou mostrar para vocês. A gente tinha a situação 1, né? A situação 1 com a demanda em 300 watts. A situação era de uma eficiência de 66%. Se eu tiver uma demanda de 200 watts, que é a situação 2, ó, que nós fizemos agora, somente fomos lá e alteramos o regime de operação. Alteramos, em vez de ligar naquele horário, você vai ligar em um outro horário. O que, que acontece? A demanda passou a 200 watts e olha só nosso fator de carga. Nosso fator de carga é 600 watts hora, que é o consumo, dividido por 200 watts, que é a demanda, vezes 3 horas, que é o tempo que nós estamos analisando. Então, 600 watts horas dividido por 600 watts horas me dá o quê? O valor de 1, o fator de carga igual a 1 ou 100%, que seria a situação ideal, né? O ideal, pessoal, é uma situação atípica, né? Normalmente, numa condição real de operação, dificilmente você vai se aproximar muito desse fator de carga de 100%, uma condição atípica que nós estamos colocando aqui teoricamente. Mas por que essa situação é ideal? Né? Vou voltar aqui no gráfico. Né? O que é um fator de carga 100%? Significa o seguinte, para realizar trabalho, eu fiz, né, um consumo de 600 watts hora, né, e na maior parte do tempo, eu usei uma demanda de 200 watts. Então, reparem que do período, desde o início, né, da minha verificação, que foi às 6 horas da tarde, até às 9 horas da noite, eu solicitei da concessionária 200 watts. E fiquei o tempo todo utilizando aqueles 200 watts. Né? Ou seja, para realizar o trabalho, eu usei os 200 e negociei, né, com a concessionária lá, por exemplo, os próprios 200 watts. Então, tudo aquilo que eu precisava, né, utilizar, eu utilizei da melhor forma possível, de uma maneira bem equilibrada e distribuída durante todo o tempo de operação. Significa que, se você precisa de 600 watts horas para realizar aquele trabalho, você executou esse trabalho com a melhor eficiência. Né? Você ligou lá em 200 e usou esses 200 por 3 horas. Então, você teve um consumo eficiente com uma demanda equilibrada. Tá certo? Quando você tem uma situação como essa, por exemplo, né, em que você tem 3 lâmpadas ligadas aqui e numa grande parte do tempo você não tem as 3 ligadas, você poderia ter, por exemplo, uma outra situação que seria de menor eficiência. Né? O que seria de menor eficiência? Eu teria tudo desligado entre 6 e 7, tudo desligado entre 7 e 8 e ligo o quê? Todas as lâmpadas somente num período aqui de entre 8 da noite e 9 da noite. O que você vai ter aqui com a questão das 6 lâmpadas, por exemplo, ligadas? Você poderia ter 600 watts hora ligados somente em 1 hora. Né? E isso faria com que você tivesse uma demanda de 600, por exemplo, uma demanda de 600, né, watts, um consumo de 600 watts hora, só que num período de 3 horas. Então, você tem 600 vezes 3, você vai ter lá para 1.800 e a sua eficiência vai lá para baixo. Né? E por que a eficiência vai lá para baixo? Porque quanto maior a demanda registrada, maior será a tarifa que você vai pagar junto à concessionária pela demanda que você está faturando na conta de energia. Né? Se você pode negociar com a concessionária a cobrança por 200 watts, é muito melhor, vai sair muito mais barato do que se você tiver que negociar com a concessionária uma demanda, né, contratada de 300.
né? Quanto menor a demanda utilizada, menor pode ser a sua demanda, né, combinada junto à concessionária, e isso faz com que a sua conta de energia ela fique mais barata, tá certo? Então, quanto maior a demanda registrada, maior tem que ser o quê? O contrato que você faz com a concessionária. Quando você faz um contrato de demanda mais alta, naturalmente você vai pagar mais todos os meses pelo fato de ter pactuado uma demanda que muitas vezes ela não é necessária, né? Imagine que você consiga fazer essa distribuição como nós fizemos aqui. Então, em vez de pagar por 300, você poderia negociar com a concessionária no máximo uma demanda de 200. E quanto menor for a demanda pactuada com a concessionária, mais você vai economizar na conta de energia. E isso você consegue perceber essas oportunidades de melhoria. De que forma? Através desse indicador de eficiência, ok? Se você tem um fator de carga que está abaixo de 100%, né, tem um fator de carga de 40%, 66%, você pode fazer uma análise do perfil de operação, né, ao longo do mês e verificar se há oportunidades de melhoria, né? Muitas vezes, em vez de você trabalhar com turno concentrado, em determinado horário, você pode distribuir a operação dessas máquinas ao longo do dia, em horários diversificados, gerando turnos de revezamento e fazendo com que sua operação seja mais eficiente. Ok? Perguntas, pessoal? Professor? Pois não, pode falar, Renan. Então, no caso, é possível, tipo, estar fazendo negociação caso a demanda não esteja vindo de acordo com o cálculo que eu tenha feito, tipo, anteriormente, tipo, estivesse faltando demanda, eu posso estar renegociando com a concessionária ou quando você pede uma demanda, ela permanece durante certo tempo? Isso, nós vamos ver até um pouquinho para frente a questão de tarifação, mas é nessa linha mesmo, Renan. O que acontece? A demanda é aquilo que você combinou com a concessionária, né? Se você precisar fazer uma ampliação, uma redução, você precisa fazer uma negociação com a concessionária, né? Você precisa solicitar essa redução ou ampliação. Cada vez que você solicita uma coisa ou outra, existe aí um tempo de atendimento à sua solicitação, e uma vez atendido, a concessionária estabelece uma carência para que você fique com aquele valor por um determinado período de tempo, normalmente um período de 12 meses, ok? Mas, sim, essa questão você pode combinar com a concessionária e você sempre vai negociar isso com a concessionária a partir da análise do seu perfil de operação, né? Porque muitas vezes você pode estar pagando por uma demanda contratada muito alta, né? Você negociou lá 300 watts e você percebe que ao longo do mês você só está usando ali a sua demanda máxima registrada de 100, de 50, né? E você está sendo cobrado por 300. Então, numa análise, né, do comportamento do perfil de carga, você pode identificar oportunidades de melhoria e oportunidades de renegociação com a concessionária para que a sua conta de energia fique mais barata. Ok? Esse é um trabalho na linha da eficiência energética, né? Vocês, como técnicos, terão essa condição de fazer uma análise da conta do consumidor e dizer, olha, aqui cabe uma renegociação, né, com a concessionária para fazer ajustes da demanda contratada. E esses ajustes vocês vão reparar que é para os dois lados, né? Existem situações onde você está pagando por algo que você não está utilizando, e aí você cabe aí reduções, né? E muitas vezes essa redução ela pode ser acarretada por uma mudança no modo de operar, como bem sinalizou o Daniel, né, um tempinho aí atrás, que você muda o regime de operação, opa, a sua demanda diminuiu, gerou uma oportunidade de renegociar a demanda contratada com a concessionária. Ou também existe ao contrário, né, a sua demanda está baixa, então digamos ali que a sua demanda estivesse ali em 200, só que pelo regime de operação, em alguns momentos você foi lá para 300 watts. O que aconteceu? Você ultrapassou aquilo que estava combinado. A concessionária vai te entregar, porém, por esta ultrapassagem, você vai pagar muito caro. E muitas vezes,
os consumidores ficam pagando multas recorrentes todos os meses por desconhecer a questão da análise técnica da conta de energia, por desconhecer esses aspectos relacionados à demanda contratada, o que é consumo e o que é demanda. Então, hoje vocês já aprenderam que consumo é aquela energia que você está consumindo ao longo do tempo. Então, consumo é energia consumida, é potência ao longo do tempo. Então, você ligou uma carga, permaneceu com ela ligada, potência ao longo do tempo é energia consumida, né? E potência solicitada ao mesmo tempo. Aquilo que você ligou ao mesmo tempo é a demanda que você está pedindo. E a concessionária sempre vai registrar ao longo do período, registra o quê? A demanda máxima que foi demandada aí, né? A potência máxima demandada em um determinado período de tempo de análise ali pela concessionária. Então, tem medidores que fazem isso, né, ao longo do mês, né? Então, eles vão fazendo a integração de 15 em 15 minutos, ela pega ali a média e integra direitinho qual que foi a demanda registrada nesse período de 15 minutos. Então, você ligou uma determinada carga lá, ficou 15 minutos lá em 500 watts e depois ficou o resto do mês desligado, você já vai ser faturado por ter ligado ali 500 watts em determinado período do mês. Então, basta ficar 15 minutos para que essa demanda seja registrada, tá certo, pessoal? Então, ela pega a média, né, da potência em períodos de 15 em 15 minutos, isso ao longo do mês inteiro. Então, a concessionária fica monitorando para registrar qual foi o máximo que você solicitou da própria concessionária, tá certo? Então, entendendo esse aspecto aí do que é demanda e do que é consumo, vocês chegam nesse indicador de eficiência, que é o fator de carga, que é a relação entre consumo e demanda, né, onde a demanda aqui embaixo ela está multiplicada pelo tempo que você está analisando. Se for uma análise do mês, esse tempo é 730 horas. Se for uma análise pontual, né, do que você está estudando ali, como nós fizemos aqui no exemplo, é um período de 3 horas, então basta substituir aqui o tempo pelo período que você está analisando. Certo. Pessoal, Professor, esse o senhor vai disponibilizar para a gente aí no Microsoft Teams? Desculpa, não entendi. Pode perguntar? Esse PDF onde o senhor explicou, no caso a matéria, o senhor vai disponibilizar no aplicativo aqui do Teams? Sim, Ana. Não vou colocar aqui no material de apoio para vocês, tá? Se não tiver lá, eu já vou disponibilizar esse arquivo em PDF, vai ficar lá, é bem simples, né? Fica disponibilizado, não há problema algum, tá? E assim como os PowerPoints, outros materiais de apoio que nós estivemos usando aqui, fica disponível para vocês. Vocês vão reparar que, com o que nós explicamos aqui, a tarefa 1, né, que eu tinha mostrado lá no início da aula, eu tenho aqui os grupos de motores 1, grupo de motores 2, então vocês já sabem, né, que para poder responder a minha pergunta aqui, né, qual que é o consumo, qual que é a demanda e o fator de carga no período de 3 horas, então vocês vão saber o quê? Vocês precisam identificar quantos quilowatts eu tenho quando eu ligo todos os motores do grupo 1, quantos quilowatts eu tenho quando eu ligo todos os motores do grupo 2, né? Então, se eu tenho todos os motores do grupo 2, é só somar os quilowatts do grupo 2 com os quilowatts do grupo 1, e aqui eu só tenho os quilowatts do grupo 1, e depois desligar. Então, a mesma coisa que nós fizemos lá com as lâmpadas, né? Vocês vão poder fazer aqui com os grupos de motores. E para chegar no valor em quilowatts, é aplicar o que nós fizemos lá no início da aula, né? 3 cavalos, você vai multiplicar lá por 736 watts, você tem quilowatts potência mecânica, vai achar a potência ativa em quilowatts dividido aí pelo rendimento, né? Não há necessidade de achar o KVA, porque nós estamos trabalhando o quê? Com consumo e demanda. E consumo e demanda eu só trato com quilowatts, né? O consumo é quilowatts hora e demanda é a potência ativa máxima registrada ao longo do período que você está analisando. Então aqui vocês vão
simplesmente achar a potência mecânica ativa, né? Então são 10 motores, né? Não esqueçam de, né, multiplicar que são 10 motores de 3 cavalos, né? E aqui são 2 motores de 100 cavalos. Okay? Então, passar aqui de CV para quilowatts, considerar o rendimento das máquinas e chegar aqui nos quilowatts de cada um para entender o perfil de operação e calcular consumo, demanda e fator de carga. Ok? Pessoal, dúvidas em relação ao que foi colocado? Ficou claro ali a questão do exercício que está sendo pedido? Alguém quer fazer alguma pergunta? Fiquem à vontade. Acho que ficou bem tranquilo, professor. A explicação ficou bem fechadinha, deu para entender tudo tranquilamente. Sim, senhor, para entender tudo aí. Então, muito bem. Então, se nós repararmos os 5 conceitos, energia. Energia está relacionada à capacidade de realizar trabalho, né? Então, energia é trabalho realizado. Quando eu falo de potência, potência está relacionada ao quê? Capacidade de realizar trabalho em um determinado tempo. Então, quanto mais trabalho você realiza no mesmo tempo, significa que você precisa de mais potência para realizar aquele trabalho. Então, eu tenho que realizar muito trabalho em um determinado tempo. Então, preciso de bastante potência, né? Pouco trabalho, eu consigo fazer pouco trabalho naquele tempo, significa que a sua potência é menor. Então, quanto maior a potência, mais trabalho você consegue fazer no mesmo tempo. Por isso que potência é joules por segundo, ou em watts, como a gente usa aí no sistema internacional. Então, potência, trabalho realizado em um determinado tempo, energia, né, é a capacidade que você tem ali para realizar trabalho, né, eu preciso de energia para realizar trabalho. Consumo é a potência sendo utilizada ao longo do tempo, é a própria energia consumida. Então, você liga uma máquina, quilowatts, você está demandando aquela potência ao longo do tempo. E demanda é a quantidade de cargas, né, que você liga ao mesmo tempo. Demanda é a potência solicitada ao mesmo tempo em um determinado período de tempo. Então, não importa o instante de tempo que você esteja analisando. Você ligou uma determinada quantidade de cargas, aquilo que você solicita ao mesmo tempo é a sua demanda naquele instante. E sempre ao longo, né, do monitoramento que a concessionária faz para poder faturar, sempre aparece faturado o quê? A máxima demanda registrada ao longo do mês. Então, sempre que a gente fala de demanda, né, quando você pensa numa análise do consumidor, qual que foi a demanda do mês? Demanda está relacionado ao máximo que ele ligou de cargas em um determinado período de tempo. Então, se você ficou 29 dias com a sua casa desligada, né, você chegou lá no 30º dia, né, e ligou o seu chuveiro de 5.500 watts, né, por 2 minutos, 3 minutos, não importa, sua demanda registrada naquele mês é de 5.500 watts. Né? Obviamente, quando a gente fala de consumidor convencional, como nós não somos tarifados por demanda, né? Só por consumo, vocês vão ver isso nas próximas aulas. Tá? Mas, quando eu falo de um consumidor industrial, grupo A, né, em alta tensão, que é tarifado por demanda. Então, se você tem ali um período de 15 minutos que seja ao longo do mês, registrou lá uma demanda que ultrapasse aquilo que foi contratado, mesmo que você tenha feito isso por apenas 15 minutos, você vai ser tarifado e cobrado por esta ultrapassagem. Sempre ela vai registrar, né, ao longo do mês, fica registrado o máximo que você ligou em determinado instante de tempo. Ok? Então, 5 conceitos, está claro para todo mundo, pessoal? Então, energia, né, capacidade para realizar trabalho, potência, capacidade de realizar trabalho em determinado tempo, consumo, potência, né, utilizada ao longo do tempo, o que você está consumindo, e a demanda, aquilo que você liga ao mesmo tempo, e o fator de carga é um indicador de eficiência, né, em relação à sua operação dentro
da sua planta industrial, dentro da sua instalação. Então, é um indicador de eficiência. Quanto mais próximo de 1, mais eficiente está a sua operação. E o fator de carga, ele relaciona quem? Consumo com demanda. Então, é um equilíbrio dessas duas coisas para que você verifique se a sua operação ela está adequada ou não. Quando você melhora o fator de carga, você, por o mesmo consumo, você tem uma demanda mais baixa. E aí, quando você tem uma demanda mais baixa, melhora o fator de carga e pode naturalmente melhorar os seus aspectos de contratação com a concessionária de energia. Tudo bem, pessoal? Certo, professor. Certo. Tudo bem, professor. Tudo certo, professor. Maravilha, pessoal. Então, a tarefa 1, né, se vocês repararem aqui no Teams, tá? Nós temos aqui em nossa equipe da eletrotécnica, no canal geral, a tarefa 1 está disponível aqui, né? Então, esse PDF da tarefa 1, basta vocês exibirem a tarefa, ela vai aparecer na tela de vocês. Ela demora um pouquinho. E aparece aqui o nome dos alunos e exibição do aluno. Então tá, tarefa o PDF aqui, né? Vocês podem clicar aqui no PDF e fiquem à vontade para visualizar essa tarefa 1 que eu coloquei aí para vocês, né? Podem responder direitinho, né? Gera o anexo e envia aí o anexo, né, como resposta, não tem problema nenhum, tá? E aqui no material de apoio, nós temos aqui em arquivos. Professor, já veja a chamada já? Ô, pessoal, depois eu faço a chamada já pelo registro de vocês aqui na reunião, tá bom? No caso, Pode. se fazer atividade no caderno, pode enviar a foto? Desculpa, falhou um pouquinho o áudio. Leosandro, pode repetir, por favor? Isso. Se a atividade for feita no caderno, pode enviar a foto? Isso, Leosandro, não há problemas, tá? Você pode digitalizar. Se você conseguir baixar no celular um aplicativo de scanner, ele, quando você tira, faz a imagem, ele faz o processo de escaneamento, fica um pouquinho mais legível aí na hora de você encaminhar o arquivo, tá? Mas se você conseguir tirar uma foto que fique legível aí direitinho, a resolução de vocês, não tem problema nenhum, tá? Tirar foto eu mando, então. Não há problemas não, pode passar. E aí, na devolutiva sempre vai ser dessa forma, vocês vão ver o exercício, vão fazer direitinho e mandar o arquivo, né, o arquivo ou digitalizado ali com a resolução, ou dependendo do exercício, pode fazer lá ou no Excel ou no próprio Word, vai preparar as respostas e fazer um encaminhamento aqui pelo próprio Teams. Tá ok? Aqui em relação ao arquivo, eu vou fazer o seguinte, então aqui já no Teams, nós temos o material de aula aqui de vocês, né? Então, temos aqui uma pasta que eu vou colocar aqui de introdução geral. E aqui nós vamos carregar aqui esse arquivo em PDF aqui que o Renan sinalizou. Aqui, então, esse arquivo aqui que nós acabamos de carregar, ele está relacionado ao bate-papo que nós tivemos aqui da aula de hoje, tá certo? Transformação, né? Teve aqui a questão da potência
mecânica, né? Relação potência ativa, potência aparente. Está aqui direitinho só as anotações aí para vocês, são as 4 páginas e as resoluções. É tranquilo, aí vocês podem consultar direitinho, não tem problema nenhum. Ainda nesse material de apoio, você sabe que tem a apresentação que nós fizemos na aula passada do acolhimento, e aqui, de fato, tem todo o conteúdo também que nós estamos relacionando, é o PDF com todo o PowerPoint, aí os slides que eu vou utilizar com vocês ao longo das nossas aulas também, ok? Então já fica disponível lá, o Renan que tinha sinalizado aí do arquivo já está disponível. Pessoal, perguntas em relação ao conteúdo, alguma dúvida aí, algum comentário que vocês queiram fazer, enfim, fiquem à vontade aí, por favor. Não, professor, tranquilo por enquanto. Maravilha, pessoal. A dinâmica das aulas é dessa forma, tá? É importante aí a participação de vocês, né? Toda aula nós vamos trazer um assunto prático aí, tá? Pode falar, Leandro. Está falando aqui, não será considerado para análise os documentos sem solicitação do NSA? Entendi aqui. Isso acho que é para aproveitamento de estudos, não é da matéria. Ah, sim, entendi. Outra coisa. Tem um aviso lá no NSA também. Aviso não, né? Tem a aba agora também para aproveitamento. Entendi. Vocês estão com aproveitamento de estudos ou não? É que apareceu uma mensagem para quem quiser fazer o aproveitamento. Aí tem, tem esse comunicado. Esse é o período aí para solicitação, né? Provavelmente ali. Isso. Ok, pessoal. Perguntas? A dinâmica das aulas é sempre dessa forma, tá, pessoal? Nós sempre vamos trazer situações práticas aqui para contextualizar, né, fazer o vínculo dos conceitos básicos com aquilo que vocês podem aplicar aí no dia a dia, e para que a gente fortaleça aí os conceitos que são importantes aí no exercício da profissão e que esteja correlacionado com esse tema aí de eficiência energética, tá ok? Então o objetivo não é decorar, é fazer com que vocês compreendam. Por isso a gente traz aí o contexto de uma forma simples, né, com exercícios, e aí depois nós vamos aprofundando algumas coisas mais, né, que para quem estiver acompanhando vai perceber que não há dificuldade em realizar as atividades que são propostas aí para vocês, tá ok? Ok, senhor. Ok, professor. Ok, professor. Valeu. Maravilha, pessoal. Então, se não houver mais dúvidas aí, quero agradecer a atenção de vocês, a participação aí nas atividades, né? Desejar um bom descanso aí para todos, né? Nesse finalzinho de noite, uma boa semana, e qualquer dificuldade deixem mensagem aí nos canais aí das nossas aulas, né? E até a próxima segunda-feira aí, se Deus quiser. Qualquer dificuldade que vocês tenham, podem entrar um pouquinho mais cedo na aula, sempre estou conectado aí com pelo menos 15 minutos, 20 minutos de antecedência. Se precisar esclarecer alguma dúvida, é só entrar e indicar aí para nós, tudo bem? Perfeito, professor. Valeu. Boa noite. Valeu, professor. Obrigado aí, boa noite. Maravilha, pessoal. Obrigado aí, boa noite para vocês. Até segunda. Professor, até semana que vem. Boa noite, professor. Até mais. Beleza.